Boa noite, irmãos e irmãs. Eu sou o pastor Ademir, da Igreja Batista Missionária Internacional. Quero nesta noite trazer uma palavra para os irmãos sobre a segunda vinda, a volta do Senhor Jesus. Nós temos visto muitas igrejas, muitos pastores, muitos pregadores falar sobre a volta de Jesus, principalmente pelo momento que estamos passando. E a mim também, Deus me incomodou de trazer essa palavra para os irmãos e eu quero nesta noite falar para os irmãos sobre os sinais da volta de Cristo. A Bíblia, a história desde a primeira vinda de Cristo, ela nos mostra os sinais de que Ele vai voltar, assim como Ele prometeu. A história tem nos mostrado isso, de que de fato aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, quando os discípulos admiraram ali a beleza do templo, e os discípulos mostrando para Jesus a beleza do templo de Jerusalém, e Jesus falou para os discípulos que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra. Mas naquela passagem, a Bíblia que registrou essa passagem, Jesus também, ele respondeu não somente acerca da destruição do templo que iria acontecer, mas naquele momento Jesus deu uma profecia que falava da sua segunda vinda, que falava da sua volta ao mundo. Então nós vemos que essa profecia que Jesus falou sobre a sua volta, ele falou da destruição do templo que de fato aconteceu por volta do ano 70, mas ele também falou de muitos acontecimentos que iriam se suceder no decorrer da história a partir dali, que apontavam como sinais para a sua volta a este mundo. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite para os irmãos. E a história tem demonstrado isso. A história tem nos mostrado alguns acontecimentos daquilo que Jesus falou que iria acontecer e que esses acontecimentos seriam como sinais da sua segunda vinda, como sinais da sua volta, como de fato ele prometeu que ia acontecer. Mas que sinais são estes? A própria Bíblia nos indica tais sinais. Isso na palavra que o próprio Jesus falou. Esses sinais também estão nas palavras de profetas do Antigo Testamento. Esses sinais também estão nas cartas de Paulo. A Bíblia, em várias partes da Bíblia, existem sinais daquilo que ia acontecer, o que a gente chama de escatologia, os sinais das últimas coisas, os sinais da consumação dos tempos. E o primeiro sinal que nós podemos ver na palavra de Deus é nos próprios evangelhos, quando o próprio Jesus falou para os seus discípulos, apontando para os sinais do que iria acontecer. E o primeiro sinal está em Lucas capítulo 21, versículo 9 e 10, que diz assim: E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou: Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra outro reino. Então, Jesus estava falando para os seus discípulos que um dos primeiros sinais de que coisas estavam acontecendo, estava apontando para a aproximação da sua volta, é o acontecimento de guerras, é o acontecimento de conflitos, e nós vemos isso acontecer desde quando Jesus falou ali em Jerusalém, quando ele falou ali em Roma, e de lá para cá já se passaram mais de 2000 anos. Aí você pode dizer assim, mas guerras sempre vinham acontecendo, aconteceram antes de Jesus e aconteceram depois. Isso é verdade, mas só que a história tem demonstrado, os estudiosos, os historiadores têm demonstrado de que guerras e conflitos a nível mundial e a nível de dentro de um país, de uma nação, eles se multiplicaram e vêm se multiplicando. Muitas guerras e muitos conflitos se intensificaram nesses 2000 anos. 2 guerras mundiais já aconteceram. Algumas já houve iminências de ser deflagrado uma terceira guerra mundial. Conflitos a nível de país, em países de golpes de estados, rebeliões, guerra civil em vários países no decorrer das histórias se intensificaram. Então isso aponta para aquilo que Jesus falou, de que esse aumento de acontecimento de guerras, esse aumento de acontecimento de rebeliões, de golpes de Estado. Nós vemos também a questão do Estado Islâmico,
que é uma guerra, eles travaram aquele tipo de situação e alegam que é uma guerra santa, mas é uma guerra também, é uma intensificação daquilo que Jesus falou, ainda que o motivo fosse religioso, mas era uma guerra levada por uma motivação religiosa, mas está dentro desse contexto de guerras e conflitos, tudo como desenrolar daquilo que Jesus previu quando ele falou para os seus discípulos. Ainda nesse mesmo capítulo 21, no versículo 11, nós temos também um segundo sinal da volta de Jesus, que são o acontecimento de catástrofes naturais. Jesus falou: haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Se a gente olhar no decorrer da história, desses 2000 anos, nós vemos que a quantidade de terremotos que tem acontecido, cada vez mais tem se intensificado. Lugares onde havia muito tempo que vulcões não se manifestavam, os vulcões voltaram a entrar em erupção. Lugares onde muito tempo não se manifestava questões de terremotos voltaram a acontecer com mais frequência. Maremotos têm acontecido, tsunamis têm acontecido, têm varrido cidades e têm causado grandes transtornos, e tudo isso está dentro daqueles acontecimentos terríveis que Jesus está falando. Terremotos, pestes, fome, acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. E nós estamos passando um momento nessa questão da pandemia que está dentro dessa previsão desse versículo que Jesus também está falando como catástrofes naturais, aquilo que vem da própria natureza. Esta questão da enfermidade, da pandemia, também nós podemos ver como um sinal, uma doença, uma peste, uma enfermidade que surge e que tem proporções mundiais e que tem afetado muitas nações e que tem trazido muitas mortes. Nós podemos olhar isso pelo lado bíblico, pelo lado escatológico, como um dos sinais também que Jesus previu da sua volta. A pandemia, ela tem esse aspecto de um sinal que antecede a volta de Cristo. Um terceiro sinal que a palavra de Deus também fala da volta de Jesus está em Mateus, no capítulo 24, versículo 12, quando no Evangelho de Mateus está dito que o pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. Na medida que o pecado, quando a gente observa desde a vinda de Jesus como Salvador e Senhor, de lá para cá, desses 2000 anos, nós vemos que a rebeldia, o pecado, a depravação moral no coração do homem, da humanidade, ela só tem piorado. O pecado, cada vez mais, ele tem se intensificado. Cada vez mais o homem, o ser humano, busca maneiras de praticar a sua rebeldia. Maneiras de praticar a sua desobediência a Deus. Não são novos pecados que estão sendo inventados, mas são maneiras que cada vez mais o homem, a mulher, o ser humano longe de Deus busca para colocar em prática a sua desobediência a Deus. E isso são sinais da volta de Cristo. O pecado não vai diminuir. A profecia de Cristo aponta nesse sentido, de que um dos sinais da sua volta é o aumento da desobediência, é o aumento da depravação moral, é o aumento da violência. Nós vemos que a ONU se reúne para buscar estratégia para combater a violência no mundo. Os países buscam políticas para conter a violência. O nosso país fala-se muito em políticas públicas para conter a violência. Mas eu não creio que a violência vai diminuir. Porque a violência, ela é fruto do aumento do pecado. O aumento da violência é fruto do aumento do pecado. Quanto mais aumenta o pecado no coração do homem, mais aumenta a violência. O próprio pecado em si é uma violência contra a soberania de Deus. Então, nós não podemos imaginar que o mundo vai avançar e que a paz vai se instalar, porque quanto mais o homem continua na prática do seu pecado, mais ele vai praticar formas diferentes de violência. Então,
esse aumento da violência que a gente vê no mundo, esse aumento da violência que a gente vê no Brasil, no nosso país, isso está previsto na Bíblia como um dos sinais da volta de Cristo. É um desdobramento do aumento do pecado que está no coração do homem. Porque o contrário da violência é o amor de Deus. Se a pessoa abraçar a Jesus como Senhor e Salvador e deixar que o amor de Deus direcione a sua vida, certamente ela vai cada vez mais diminuir a prática de atos de violência contra o seu semelhante, o seu próximo. Mas nós vemos que não é isso que tem acontecido. O que tem acontecido é justamente o contrário. Pessoas que não querem saber de Deus, pessoas que não creem em Deus, pessoas que, movidas pelo seu próprio ego, pelo seu próprio egoísmo, elas praticam ato de ofensa e ato de violência contra o seu semelhante. Um quarto sinal que nós vemos na palavra de Deus contra a volta de Cristo, como está previsto no livro de Daniel, é a multiplicação do conhecimento. Daniel diz ali no seu livro, no capítulo 12, versículo 4, quando Deus falou para Daniel: mas você, Daniel, mantenha essa profecia em segredo, sele o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Hoje nós vemos as pessoas maravilhadas com o avanço da ciência, nós vemos as pessoas maravilhadas com o avanço do conhecimento do homem, nações tidas como nações ricas, nações poderosas, nações com conhecimento intelectual lá em cima. Existe até prêmios que são dados a pessoas pelo seu destaque na área da ciência. O conhecimento humano é louvável, é fruto da imagem, da semelhança de Deus. Deus colocou no homem a capacidade de raciocinar, a capacidade de criar, a capacidade de desenvolver a sua potencialidade no campo da ciência, da medicina, das várias ciências. Mas também esse avanço desse conhecimento, nós vemos nesses últimos 100 anos que houve um avanço estrondoso no campo da ciência. Para todas as áreas da ciência que nós nos viramos, existe um avanço muito grande, um acúmulo muito grande de conhecimento, de informações. Hoje, a dificuldade nossa não é por não haver conhecimento de determinadas coisas, mas é poder filtrar, no meio de tanta informação, de tanto conhecimento, aquilo que é mais adequado para determinada situação. Porque existe conhecimento, existem pessoas especialistas para todo tipo de coisa na face da Terra. Mas isso também foi previsto na palavra de Deus. Esse avanço estrondoso do conhecimento não é porque o homem está melhorando. Não é porque o homem está cada vez se tornando melhor. Isso é um sinal do cumprimento da profecia de que a volta de Cristo se aproxima. Se o homem ele desenvolve o seu conhecimento, existem pessoas que nascem já com a capacidade intelectiva muito alta e dizem que aquela pessoa é superdotada, mas nada disso é de se admirar, porque tudo isso é o poder de Deus sobre o homem. Tudo isso é a manifestação do poder da criação de Deus sobre o homem. Mas, por outro lado, quanto mais o homem manifesta esse desenvolvimento estrondoso do seu conhecimento, mais longe de Deus, isto está sendo usado, está sendo apontado como um dos sinais de que apontam para a volta de Cristo. E isso já foi dito lá pelo profeta Daniel há pelo menos 6.000 anos. 1.500 anos antes de Cristo, e de lá para cá já se passaram mais 2.000 anos, mais de 3.000 anos que foi dita essa profecia, de que esse aumento do conhecimento iria aumentar. E iria aumentar como um desdobramento, como um sinal que apontava para a volta de Cristo. Muito antes de Cristo vir ao mundo pela primeira vez, Deus já estava dando profecias de que isso ia acontecer. Quando Jesus subisse aos céus e que ele fosse voltar pela segunda vez, Deus já estava falando com o profeta de que um dos sinais iria ser esse aumento estrondoso do conhecimento.
E por último, um quinto sinal que a palavra de Deus também nos mostra, da volta que vai anteceder e apontar para a volta do Senhor Jesus, é o surgimento do anticristo. A palavra de Deus, ela fala em anticristo, ela fala do anticristo como um sistema e fala do anticristo como uma pessoa. O anticristo como um sistema significa todo tipo de movimento, todo tipo de pensamento, de ação e de ideia da parte do homem que se opõe à santidade de Deus, que se opõe àquilo tudo que está relacionado a Deus. É um sistema que diz respeito a uma apostasia generalizada, que ela vai aumentando cada vez mais. É um sistema que aponta para a rebeldia do homem que quer caminhar e fazer o seu caminho na terra sem Deus. O anticristo pode ser visto nesse ponto, no momento em que estamos vivendo, não como uma pessoa que já está identificada, mas como um sistema, um conjunto de condutas que caracterizam ideias de engano, doutrinas de engano, que procuram cada vez mais levar o homem pelo caminho de desobediência a Deus, por um caminho onde o homem não quer saber de Deus. Mas Daniel também, aliás, Paulo na sua carta, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala do anticristo não como um sistema, mas porque como sistema já está instalado no mundo. É a nova era, é um movimento filosófico, intelectual, religioso, que procura trazer o engano para a mente do homem, para que cada vez mais ele fique longe de Deus. Mas Paulo fala de que haverá um momento que um homem vai surgir, e isso também é um sinal que antecede a volta de Cristo. Ele diz ali para a igreja na Tessalônica: não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exalta e se oporá a tudo o que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se assentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Então, Paulo está dizendo que vai surgir uma pessoa. Essa pessoa, ela vai surgir com grandes poderes, ela vai surgir com poder de realizar sinais, de realizar maravilhas, ela vai surgir com grande capacidade intelectual, as suas ideias vão trazer uma aparente paz no mundo, as suas ideias vão trazer uma aparente cura para as enfermidades no mundo, vai trazer por um pouco tempo um ambiente de paz, e por ele conseguir trazer essas ideias que muitos vão ficar admirados, onde vai promover uma aparente paz, onde vai promover uma aparente harmonia no mundo, muitos se deixarão enganar por este homem, que a Bíblia chama de o homem da perversidade. Mas ele também terá um lado sinistro, e esse lado cada vez mais se manifestará, que vai revelar a sua verdadeira natureza. Se por um lado ele vai manifestar uma grande capacidade intelectual, uma grande capacidade de realizar sinais e maravilhas no mundo espiritual, ele também aos poucos vai revelar a sua verdadeira natureza, de um homem da perversidade enviado pelo próprio diabo, um homem que vai personificar a própria ideia do reino das trevas. E ele vai fazer aquilo que Paulo está dizendo aqui na carta aos Tessalonicenses. Vai se opor a tudo que diz respeito a Deus. Vai perseguir o povo de Deus. E vai procurar tomar o lugar tentar procurar tomar o lugar no meio das pessoas, daqueles que estão servindo a Deus, daqueles que estão buscando a Deus. Ele vai procurar tomar este lugar que seria devido somente a Deus. Esse homem da perversidade, esse homem da iniquidade, ele vai buscar no mundo, tentar tomar no coração das pessoas este lugar e essa adoração que é devida somente a Deus. Então nós vemos aí esses 5 sinais que antecedem a volta de Cristo. O primeiro sinal, guerras e conflitos, e isso tem se intensificado no mundo, o surgimento de guerras e conflitos. O segundo sinal, o sinal de catástrofes naturais,
pestes, fomes, a revolta da natureza com enchentes, com secas, tsunamis, terremotos, vulcões, tudo isso aponta como sinais para a volta de Cristo. O aumento do pecado, o aumento da desobediência. Cada vez mais nós vemos no nosso país o movimento, a passeata do orgulho gay. Cada ano se avoluma, aumenta a quantidade de pessoas que participam dessa passeata. São sinais da volta de Cristo. É o aumento, reflexo do aumento do pecado. Cada ano as pessoas surgem novas formas de manifestar não a sua adoração a Deus, mas a sua adoração à sua própria carne, ao seu próprio desejo, ao seu próprio caminho. E o surgimento, a multiplicação do conhecimento, não é para ficar maravilhados com a multiplicação do conhecimento. O conhecimento é útil para nós. O conhecimento é útil para os propósitos de Deus, é útil para o bem da humanidade, mas também Deus usa o aumento desse conhecimento para indicar como um sinal de que Jesus está voltando. E por último, como foi dito, essa pessoa do anticristo que vai surgir é um dos últimos sinais que vai estar antecedendo de que Jesus está prestes a voltar. Quando esse homem da iniquidade surgir, Jesus está bem próximo de voltar, ele está à porta. Então eu quero concluir essa palavra dizendo que os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo. Jesus deu essa profecia, a palavra de Deus fez essa profecia de que esses sinais iam acontecer e eles têm acontecido. A história está aí de prova de que os sinais estão acontecendo. E a pergunta que eu faço para finalizar essa palavra é saber se você está preparado. Saber se você está preparado para quando Jesus voltar. Eu quero te convidar para que você continue me acompanhando. Eu vou trazer mais 2 palavras na próxima terça-feira e na outra terça-feira seguinte, que eu pretendo fazer uma série de meditações sobre a questão da volta de Cristo. Essa de hoje é sobre os sinais da volta de Cristo. Eu estarei meditando, vou continuar essa meditação sobre como será essa volta. E em terceiro lugar, trazer uma meditação com os irmãos de como nós podemos nos preparar para esta volta. Os sinais estão aí. Como será a volta de Cristo? Como se vai se dar essa volta? E aí eu deixo essa reflexão para os irmãos, essa pergunta, de que você olhe para dentro de você, analise a sua vida e veja se você está preparado para a volta de Cristo, porque nós precisamos estar preparados. Que Deus abençoe a você, que o Espírito Santo de Deus te desperte e que você fique atento a cada um desses sinais e possa preparar a sua vida diante daquilo que está se desenrolando no plano de Deus para a volta do Senhor Jesus. Amém?